Boa tarde, ok? Hoje nós temos um convidado todo especial para a nossa live de hoje. Estamos ansiosos para este momento, para a gente estar conversando com o reverendo Ariovaldo Ramos, falando sobre a caminhada da Igreja Latino-Americana. Que bom! Como é que tá, Arizão? Bem, graças a Deus, você. Como vai a Eu Bahia? tô bem. A Bahia tá bem, viu? Olha que, inclusive, nesse período de pandemia, nós estamos tendo o privilégio de estar em uma situação melhor do que outros estados. A Bahia tem estado bem na luta contra o corona, nos Que bom, surpreendendo, que bom. né, pelas articulações. Eu acho que o clima nos ajuda também. É Essa, verdade, é cida- verdade. essa cidade sempre aconchegante, né? Estamos É bem, sim, verdade. Ari. Ah, que bom, graças a Deus. Ari, antes de mais nada, eu quero agradecer o fato de você ter topado estar com a gente hoje nesse bate-papo, né? Mais uma vez, eu tenho o privilégio de ter você perto, né? Participando dos meus projetos. Eu quero te agradecer por você Imagina, o estar privilégio é sempre, meu. sempre disposto a essa parceria. Eu quero te agradecer de coração, tá bom? O privilégio é meu. O privilégio é meu. O seu trabalho é de muita qualidade, tem mais é que ser apoiado mesmo. É, eu vou falar um pouco do Ari, o que eu acho que para a grande maioria das pessoas dispensa apresentações, né? Mas eu vou falar de um âmbito mais pessoal e depois eu vou abrir um espaço para que você também faça uma breve apresentação. Eu conheço o Ari desde 91. Eu costumo dizer que eu conheço o Ariovaldo antes dele ser o Ariovaldo Ramos, que o Brasil inteiro conhece. Da época do Fusquinha Azul. Lembra do Fusquinha Azul, Ari? Como lembro. Então, na época que o Ari andava de Fusquinha, e eu tinha o privilégio, e eu tinha o privilégio de tê-lo como meu professor lá na FLAM, e foi assim um período marcante. Não sei quantas vezes eu já tive a oportunidade de dizer isso para você, Ari, mas foi um dos professores que mais marcou a minha caminhada acadêmica, né, que mais influenciou a minha construção teológica. Eu lembro, ainda hoje eu conversava com a minha filha aqui, enquanto a gente dialogava sobre esse momento, que eu lembro das aulas que eu saía com a cabeça doendo, eu dizendo, Ari, não enlouquece a gente não, saindo fumaça pelos ouvidos, de tanta reflexão, mas eram momentos extremamente enriquecedores que marcaram a minha base acadêmica e construíram de alguma maneira aquilo que são as minhas convicções teológicas, né? Então, Aleluia, aleluia. o Ari para mim é um personagem na minha caminhada, na minha história. E eu sei que de lá para cá sua história marcou não só a minha vida, mas a vida de tantas e tantas outras pessoas ao longo da sua vida ministerial, da sua prática, da sua caminhada. E eu sou testemunha da maneira com que você encara esse trabalho com seriedade, né? Amém. Então, o Ari é esse cara que o Brasil conhece, revolucionário, de opiniões fortes, de uma abordagem teológica singular, né? De uma linha filosófica que dá nó na cabeça da gente muitas vezes, mas de uma dignidade e clareza naquilo que você aborda, que nos ilumina, né? Nos traz iluminação, e isso é maravilhoso. Amém. Eu sei que além de teólogo, o Ari é filósofo, também caminhou pela filosofia, mas não sei quais novas formações você desenvolveu de lá para cá. Eu queria, depois desse momento de fã, né? Eu queria
que o Ari falasse um pouco para a gente quem é o Ariovaldo Ramos. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar com você. Muito obrigado por me convidar para a live. Você tem sido, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem primado por construir uma teologia brasileira de qualidade e tentando ajudar os jovens a, de fato, levarem a teologia a sério. Onde você vai, você faz questão de construir uma escola teológica. É impressionante isso. É uma determinação pessoal. Pois é, né? Um dia eu desisto desses negócios. E sempre de qualidade, sempre com um padrão acadêmico digno de nota. Então, parabéns. Bom, eu sou só um pecador, né? Resgatado pela graça do Senhor e mais nada além disso. Hoje trabalho com a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e continuo na comunidade cristã reformada, que é uma comunidade que a gente está desde o século passado. Desde o século passado, firme lá, uma comunidade pequena, muito amiga, muito companheira, muito família. Então, hoje, basicamente é isso, e me tornei, por graça também, um camarada que escreve para organizações não cristãs, jornais não cristãos, como Nocaute, a Rede Brasil Atual, 24/7, e tem um programa de TV junto com o William e o Davi, na TVT, chamado Daqui para Frente, que acontece aos sábados às 11 horas e aos domingos às 14 horas. Então, isso é o que eu me tornei depois desse período todo. Tinha estado durante anos com Missão na Íntegra, mas o Missão na Íntegra deu uma parada por causa dessa crise brasileira. E antes disso tinha estado na CEPAL durante muitos anos, 14 anos. Depois comecei a Missão na Íntegra e agora estou com a Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Mas o que eu sou é a única coisa que realmente vale a pena, que é um pecador perdoado, redimido, aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando pela nossa ressurreição. Estamos todos nessa, né? Nessa caminhada aí. Ari, eu queria então que você definisse para a gente o que é missão integral, como iniciou essa história, o que ela significa para a igreja latino-americana. A missão integral é um movimento teológico que nasce na década de 60, a partir de alguns autores, Eu vou andando um pouquinho porque a internet cá está melhor. Sim. E que começa com alguns teólogos. Traz o computador para mim, Nai. Notadamente, René Padilha, um equatoriano radicado na Argentina, o Samuel Escobar, que é peruano e está nos Estados Unidos hoje, Pedro Arana, também peruano, e Orlando Costa, que passou grande parte da sua vida na Costa Rica. Esses 4 teólogos, com ênfase no René Padilha, iniciam início da década de 60, um pouco antes, um movimento de reflexão teológica que ficou conhecido como Missão Integral, porque era um movimento que justamente discutia a amplitude da missão da igreja a partir da noção do reinado de Deus. E eles, então, começam a propor que a missão da igreja é também comunicar o princípio de justiça
justiça que está contido nas Escrituras Sagradas, principalmente na voz dos profetas e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esse princípio de justiça ele faz parte das boas novas. Então, que as boas novas contemplam não só o que já era conhecido como as boas notícias da salvação pessoal, mas também contemplam a pregação de um padrão de justiça a ser inaugurado nas sociedades onde a igreja é implantada, por meio da sinalização dessa realidade de justiça por meio da igreja que é implantada pelo Espírito Santo naquele local, e que essa sinalização passa por uma pregação intencional a todos os seres humanos e a todo ser humano por inteiro, ou seja, tudo que afeta o ser humano tem de ser afetado pela redenção. A redenção tem um escopo maior do que a individualização. O escopo dela é também a praxis. Tudo que o ser humano afeta, e tudo que afeta o ser humano está debaixo da abrangência da redenção. E, então, do ponto de vista pessoal, você tem um novo nascimento. Do ponto de vista estrutural, você tem o reino de Deus, uma nova sociedade de justiça. Justiça a partir da mensagem dos profetas e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí essa proposta teológica vai propondo uma releitura das Escrituras a partir dessa premissa que é o Evangelho todo para todos os homens, para o homem todo. E essa premissa ela é eminentemente escriturística, diferente da teologia e também a latino-americana, que é a teologia da libertação, mas que trabalha com o princípio que as teologias sempre vieram trabalhando desde sempre, que é o princípio filosófico, os pressupostos. Só que na teologia da libertação, o pressuposto deixa de vir da filosofia e passa a vir da sociologia, graças à intervenção de Jürgen Moltmann, que sustenta a tese, no que ele chamou de teologia da esperança, sustenta a tese que a escatologia cristã se encontra com a utopia revolucionária, mormente a utopia revolucionária marxista. Então, são duas correntes que nascem da América Latina, só que a teologia da missão integral não trabalha a partir do pressuposto, mas a partir da revelação. É diferente. Revelação bíblica. Revelação bíblica. Conceito de revelação. Okay. Que é diferente, porque o pressuposto busca na filosofia, e no caso da teologia da libertação, na sociologia, os dados a partir do qual vai desenvolver uma proposta teológica. Já a teologia da missão integral vai buscar nas Escrituras, na revelação, portanto, os fundamentos para construir uma nação, uma teologia a partir da América Latina, que responda das necessidades da América Latina, que responda às questões que a América Latina propõe, que é bastante eficaz, e é bastante eficaz nesse seu objetivo. Então, isso basicamente é a teologia da missão integral, e aí você tem
uma série de contribuições que vão se somando ao longo dos anos, a começar desses teólogos que mencionei logo de início, Padilha, Escobar, Arana e Costas, outros se somam, inclusive brasileiros e tal, e americanos também, como Howard Snyder, os africanos, como Festus Kivengere, como aquele irmão da África do Sul, cujo nome me escapou agora. Então, muitos teólogos vão somando suas contribuições, as contribuições desses 4 irmãos que foram os teólogos fundantes da missão que veio a ser conhecido como Missão Integral. Aqui no Brasil nós temos o Valdir Stornagel e tantos outros que vão trabalhar essa noção da teologia da missão integral. Então a gente pode dizer, né, tentando trazer de maneira clara para o nosso público, que a teologia da missão integral é a primeira teologia latino-americana, é uma releitura do texto a partir da necessidade desse povo latino-americana, lembrando que ela é construída no século passado, então ela vai trazer uma influência de uma realidade de um Brasil, de uma América Latina, com a desigualdade social imensa. Não sei, parece que está com problema aí a conexão do Ari de novo. E aí, me ouvindo? Agora sim. Então, que é a vamos primeira lá. teologia latino-americana. E que ela faz uma leitura a partir da necessidade do povo latino-americano, né? Isso, ela é a primeira teologia latino-americana e trabalha a partir das perguntas que estão sendo feitas na realidade ou da realidade latino-americana. Quando ela nasce no início da primeira metade do século passado, e a gente está falando de um período onde existe uma pirâmide social imensa, onde a desigualdade social era ainda mais exacerbada do que o momento que nós temos. E o que é que vem no bojo dessa teologia que vai de encontro a essa realidade social em crise que vivíamos na primeira metade do século XX? Eu chamo, não é? É uma denominação que eu cunhei, que eu chamo de pecado estrutural. Eu entendo que a teologia da missão integral traz à tona o que eu chamo de pecado estrutural, ou seja, o pecado que está, não apenas o pecado que está na sociedade por ser fruto da queda humana, mas o pecado levado a efeito pela sociedade de maneira intencional, qual seja o de produzir a desigualdade social, o de produzir vulnerabilizados e empobrecidos, e que isso é intencional. Ele é intencional por causa da realidade da opressão. Então, a teologia da missão integral traz isso à tona. A outra coisa que a teologia da missão integral faz, e que a gente também pode participar na construção, é uma nova perspectiva da igreja local como modelo do governo de Deus. Então, uma revisão na noção eclesiológica, de modo que a eclesiologia passa a ser vista como um projeto, não apenas um projeto de aglutinação das pessoas, mas um projeto de manifestação do que significa
viver como comunidade sob o governo de Deus. Bom, então, nós vamos entender que existe uma teologia construída latino-americana, apesar de intervenções de outros, com o objetivo de levar a igreja protestante, né? Nós estamos falando basicamente de igreja evangélica, de igreja protestante, Isso. A uma concepção social, Isso. de justiça, Perfeito. de ir de encontro a uma divisão de classe e de abuso entre classes sociais. Uhum. Então, a igreja, ela entendeu, e naquele momento, nós estamos falando não de uma denominação evangélica, nós estamos falando de um grupo, né, de protestantes e até, vamos dizer assim, aliados da própria Igreja Católica, que se apoia nessa nova construção teológica para que a igreja se volte à necessidade, ao necessitado, às minorias, né? Ou, na verdade, eu até vou abrir um parêntese aqui, não gosto desse nome as minorias, porque naquele momento eram a maioria, né? Maioria. Classes sociais eram a maioria, mas uma maioria, eu acho que é equivocado esse termo, as minorias, mas tudo bem. Nós estamos falando de uma consciência eclesiológica, de lidar com a necessidade do povo e de supri-la, de encontro a essa necessidade e lutar por justiça. Então, é nesse contexto que a teologia da missão integral se estabelece como teologia latino-americana. Bom, nós estamos agora... Tem um detalhe. Ok. A teologia da missão integral não trabalha com o conceito de luta de classes. Quem trabalha com o conceito de luta de classes é a teologia da libertação. Da libertação. A teologia da missão integral, embora todos os teólogos da missão integral estão dispostos a entender a lógica da luta de classes e não a desprezam, nem a desclassificam, longe disso, mas a teologia da missão integral não trabalha com a lógica da luta de classes, trabalha com a lógica da injustiça. E isso pode parecer uma só e a mesma coisa, mas não é. Não é. Esclarece para a gente, na luta então. de classes, qualquer terminologia, seja justiça, seja direito, seja verdade, seja o que for, é uma realidade da luta de classes. Ou seja, é uma questão de relação de poder. Ou seja, quem estiver no poder define a semântica dos conceitos, a semântica das palavras. O que é justiça, o que é verdade, o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que é incorreto, o que é ético, o que é antiético, o que é moral e o que é imoral. Tudo passa a ser uma relação de poder. Isso está contido na visão da luta de classes. A teologia da missão integral não trabalha com esse conceito de luta de classes na elaboração da sua teologia e nem como resposta para as questões que a teologia ou suscita ou capta na sociedade. A teologia da missão integral trabalha com a lógica da injustiça, que é uma lógica que vem dos profetas e passa tanto por João Batista e ganha a sua noção mais profunda e mais extensa em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é uma noção que nasce na própria compreensão do projeto da Trindade. Então, são coisas diferentes, porque às vezes parece que nós estamos falando uma só e a mesma coisa, mas nós não estamos.
A teologia da missão integral não fechou com a luta de classes como a teologia da libertação, justamente porque a luta de classes é uma relação de poder. Ou seja, o Marx propõe que a dialética não é infinita, ela não é paralela para sempre, ela tem de ser superada. Então, a superação é o fim das classes. Então, e o fim das classes, na verdade, é a superação do proletariado sobre o capital, do trabalho sobre o capital, de maneira que as classes desaparecem porque os meios de produção deixam de ser possessão do capital e passam a ser possessão da sociedade em geral. Não é só da sociedade que trabalha, mas da sociedade em geral, que então vai ser tratada como uma sociedade a partir do trabalho. Então, é outra percepção. A teologia da missão integral não trabalha com essa percepção, ela até convive com o conceito, entende o conceito, colabora com os movimentos em busca da superação dialética, mas não é essa a sua estrutura proposicional. Ela não propõe isso. Por isso, na captação do problema do problema latino-americano, a teologia da libertação capta o problema latino-americano já a partir da luta de classes. A teologia da missão integral capta o problema latino-americano a partir da lógica da injustiça, como a delineou os profetas e o movimento profético, passando, inclusive, pela compreensão do princípio contido no jubileu. Então, precisa fazer bem esse trabalho, porque cada dia mais eu vejo as pessoas confundindo uma coisa com a outra. É verdade. E faz isso porque, de fato, não leu nada, nem leu ninguém, nem de um lado, nem do outro. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Entendendo que a teologia da missão integral ela chega ao início do século XXI com uma força, vamos dizer, ideológica muito grande, com um apoio, né, de soma de muitas denominações, de um povo, de uma liderança evangélica que se solidifica dentro desse projeto. Mas, em algum momento, me parece que se perdeu o rumo, né? Parece que a igreja vinha, né, em uma direção em busca dessa situação de justiça, e o próprio posicionamento da igreja, enquanto igreja, de ser agente de justiça, né, de estar trabalhando em função dos mais necessitados, dos vulneráveis, e parece que, de repente, alguma coisa mudou o rumo da história. Eu queria que você me ajudasse a entender onde é que a gente perdeu a direção, o rumo dessa história. Bom, de fato, tão logo a missão integral começou a ganhar espaço no Brasil e começou a aprofundar o espaço no Brasil, e um dos grandes feitos da missão integral foi enquadrar a teologia da prosperidade como heresia, que foi um grande feito, um grande tento da teologia da missão integral no Brasil. Então, logo isso começa a ficar claro que a teologia da missão integral está empurrando para a margem. Está empurrando para a margem a teologia da prosperidade, está conseguindo denunciar que a teologia da prosperidade é herética, na medida em que a impressão que se tem
é que a teologia da missão integral vai ocupar esse espaço, que a teologia da prosperidade está perdendo. Há uma reação da teologia fundamentalista, que tem medo de ter ou medo, ou algum tipo de prurido, ou algum tipo de dificuldade, ou alguma má vontade em disputar o espaço com a teologia da missão integral. E essa teologia fundamentalista, principalmente através do neocapitalismo, começa uma campanha intencional de confundir a teologia da missão integral com a teologia da libertação, principalmente para tentar colar a teologia da missão integral no marxismo. Isso é intencional, é desonesto, é intelectualmente desonesto, é realmente mentiroso, foi feito por pessoas cultas e, portanto, são movimentos de má fé. Ou seja, não dá para dizer que o sujeito fez porque não sabia, porque não tinha leitura suficiente para isso. Não tinha. Fez intencionalmente. É uma desonestidade. E ainda continua fazendo, né? Continua fazendo. É uma desonestidade intelectual para grudar a teologia da missão integral no marxismo, o que não é verdade, nunca foi, de jeito nenhum. Eu acabei de expor agora que partimos de pressupostos, de pontos de reflexão totalmente diferentes, e analisamos a sociedade de forma diferente. A teologia da missão integral é multidisciplinar, ela ouve todo mundo, e ela não parte de nenhuma teologia ou de nenhuma ideologia já posta. Ela propõe-se como propositora a partir da fala profética do reino de Deus e sua justiça, tendo ouvido todos os segmentos possíveis da sociedade. Essa é a lógica da teologia da missão integral. Mas aí os fundamentalistas, principalmente os neocalvinistas, intencionalmente começaram uma campanha de fazer grudar na teologia da missão integral a pecha de marxista. Bom, nós estávamos resistindo a isso de forma renitente, forte, bastante substancial e consistente teologicamente. A gente estava resistindo até que o Brasil passou a sofrer toda uma campanha da direita internacional para a derrubada do governo de centro-esquerda que estava no poder no Brasil. Primeiro, defenderam que o governo de centro-esquerda era, de fato, um governo revolucionário, de fato, um governo de esquerda, e ele não era um governo trabalhista, sempre foi. O trabalhismo é um governo de conciliação de classes, não é um governo revolucionário, muito pelo contrário, é um governo nacionalista e de consenso e consensual. E só é chamado de governo de centro-esquerda porque tem uma preocupação legítima com os trabalhadores, com o seu poder de compra, com o seu acesso à educação e aos bens de consumo, a começar pela moradia. Por isso é que ele é classificado como um governo de centro-esquerda, porque, na verdade, não é nem um governo revolucionário, nem um governo reformista. Ele não faz nada disso. Ele não chega a ser, por exemplo, o que é o socialismo escandinavo. Não construiu novas estruturas, nada disso. É só uma busca por poder de compra, de consumo e de acesso aos bens de consumo duráveis aos trabalhadores, passando pela casa própria, acesso à saúde, acesso à escola, acesso ao transporte, acesso ao trabalho e, claro, acesso aos direitos previdenciários, securitários. Constrói uma sociedade securitária. Essa é a lógica.
E aí um movimento da direita internacional tratou de jogar esse governo para a esquerda como se ele fosse um governo revolucionário, que não é, nunca foi, nem teve intenção de ser jamais. Nesse momento, começa a quebra institucional, a quebra do Estado de Direito no Brasil. E aqui a missão na íntegra, que naquele momento é o movimento mais consistente na propagação da teologia da missão integral, não é o único, mas é o mais consistente na propagação da teologia da missão integral, sofre uma ruptura grave, séria, que desanda o projeto, na verdade, interrompe o projeto. E aí o desandar aconteceu por causa da questão do Estado de Direito, mas a direita internacional que coopta a grande parcela da igreja brasileira via influência norte-americana e grande parcela do neocalvinismo, que se assume capitalista por definição ideológica, aí essa gente renega também o Estado de Direito em nome da sua ideologia e passa a taxar todos os que estão lutando pelo Estado de Direito de revolucionários, como se lutar pelo Estado de Direito fosse promover qualquer revolução, quando, na verdade, o Estado de Direito, a insistência no Estado de Direito, é justamente para não permitir golpes de Estado de quaisquer naturezas, sejam à direita ou à esquerda. Mas, para dizer tudo isso, precisa ter uma honestidade intelectual a toda prova, e os ultracalvinistas e a direita demonstraram não ter essa honestidade intelectual. Também esperar isso da direita seria esperar demais. Agora, esperar isso dos calvinistas não é esperar demais, mas acabou sendo porque eles não foram honestos, continuam desonestos, como você colocou, e aí tudo que tem a ver com o Estado de Direito e comissão integral, que não passa necessariamente nem perto da necessidade da revolução proletária, por exemplo, é tido como se fosse. Ponto. É tido como se fosse e fica assim. E aí o neocalvinismo, a direita, a teologia da prosperidade se irmanam em torno do capitalismo e em torno do fortalecimento dos aspectos ideológicos à direita, os aspectos neoliberais à direita, e cooptam os pentecostais com uma pauta moral. Os pentecostais estão preocupados com a pauta moral porque eles foram convencidos de que o governo popular é um governo que não tem compromisso com a moral cristã, ou com a chamada moral cristã, que, pelo contrário, tem um compromisso com o projeto internacional capitaneado pelo movimento LGBTQI+, que é, de fato, um movimento incorporado pela ONU, que está, inclusive, nas diretrizes da ONU, e que, de fato, nunca foi um movimento do governo popular, de fato, mas era um governo, era um projeto da ONU, um projeto incorporado pela ONU, e que o governo brasileiro resistiu em grande parte, mas não resistiu em toda parte. Por exemplo, todo mundo fala de que o governo popular era um governo pela erotização das crianças e
pela apologia às propostas do movimento LGBT, mas o Brasil foi o único país da América Latina onde o casamento homoafetivo não foi aprovado. Todos os outros lugares foi aprovado. Na Europa foi aprovado, na América Latina foi aprovado em grande parte, no Brasil não. Ou seja, o Brasil continuou resistente à pauta. Mas esse movimento da direita aproveitou essa pauta da ONU e colou no Brasil a ideia de que essa pauta era do governo popular, o que de fato não era. Tanto é que a maior reivindicação, que é a reivindicação homoafetiva, do casamento homoafetivo, da união estável homoafetiva, né? Porque o Estado não casa, celebra uniões estáveis, e não foi aprovada no Brasil. Na verdade, ela só acontece por determinação do Judiciário, nem do Congresso, nem do Executivo. Foi o CNJ que definiu, que determinou que os cartórios celebrassem uniões estáveis homoafetivas, dando aos cartórios a liberdade de fazê-lo ou não, uma vez que não é lei. Mas aí grudou, aí depois que grudou, virou história. Mas, Ari, na sua fala, e eu me preocupo porque eu sei que muitos dos que estão nos ouvindo não têm um embasamento teórico, né, para ter uma compreensão mais ampla, mas na sua fala se mistura a ideologia da eclésia, da igreja, dos movimentos eclesiásticos, das igrejas protestantes, com a ideologia política, né? E existe uma concepção, principalmente entre os batistas, de separação de igreja e Estado. Mas o que a gente percebe é que, não sei se em algum momento da história isso realmente aconteceu, mas que ultimamente, de fato, não tem acontecido. A igreja está envolvida o tempo inteiro com as questões políticas e das mais diversas formas. Dá para a gente, de uma maneira um pouco mais simplificada, para entender onde é que a igreja deixa de ser igreja, no que diz respeito a se posicionar enquanto reino de Deus, e ela começa a assumir um pleito mais político, não somente político no sentido de ser sujeito político, mas de politicagem mesmo, de política partidária, né? de apoiar A, B ou C, e sai de um espaço da ideologia de justiça, que era o pleito inicial, e entra na própria teologia da prosperidade, que é uma teologia norte-americana, né, que invade o nosso território, mas que vem com a ideia de que o dinheiro, a riqueza é minha. Eu devo buscar para mim. A benção da riqueza sou eu que recebo, porque sou filho de Deus. Então, sai do espaço da teologia latino-americana de que eu devo servir ao outro para quebrar as diferenças de classes sociais e buscar a justiça para o todo, e entra no a benção é minha, eu sou filho de Deus. E essa briga, ela sai de dentro da igreja, ela toma uma proporção política, né? Onde os partidos políticos agora têm uma força eclesiástica muito grande. Então, assim, isso eu vejo com muito cuidado, né, esse caminhar, mas você que é uma pessoa extremamente inserida nesse processo, quando que a igreja sai de dentro das suas próprias crenças e invade um espaço político partidário? E o que leva essa igreja a esse movimento? Bom, primeiro, essa relação, essa ideia da não relação entre igreja e Estado, que
por exemplo, os batistas advogam, ela só ganhou conotação onde houve, por exemplo, perseguição religiosa. Então, e os batistas principalmente os batistas eram perseguidos pela igreja que tinha poder, presbiteriana, anglicana, luterana, romana, não importa. Então, os batistas disseram, basicamente, para protestar contra as outras denominações, que a igreja não pode ter nenhum envolvimento com o Estado. E isso era muito mais um ataque às demais denominações que estavam envolvidas com o Estado, inclusive eram religiões oficiais, luteranos, presbiterianos, se tornaram igrejas estatais na Escócia, na Escandinávia, e os anglicanos, que ainda o são, na Inglaterra, no Reino Unido. Então, os batistas eles vão protestar contra isso e também deixar claro a sua indignação, e os da família wesleyana também fazem isso, mas é muito mais para denunciar os que estavam aliados ao poder do que, de fato, uma convicção profunda e visceral. Não, porque quando eles chegam nos Estados Unidos, rapidamente, batistas e presbiterianos e tantos outros se envolvem em política partidária, e há a presença deles massiva tanto entre os republicanos quanto entre os democratas, e eles fazem campanha, e eles apoiam candidatos e dão espaços para esse tema no púlpito. Eles não têm nenhum problema com isso. No Brasil, a questão é basicamente a mesma. A gente chega aqui, o Estado é confessional, o Estado é romano, a gente, então, todos nós protestamos contra a relação Igreja-Estado, porque o Estado pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto. Isso perdura depois da República, porque, afinal de contas, a República declarou o país como Estado laico, mas era muito mais para inglês ver do que, de fato e de verdade, uma vez que durante décadas, mais de um século, o poder romano junto ao Estado brasileiro não foi sequer ameaçado, e só passa a ser ameaçado agora com o crescimento evangélico estrondoso. Mas os evangélicos começam a se envolver com política partidária na ditadura militar. Na ditadura militar, no segundo momento da ditadura militar, os evangélicos, e aí estão batistas, presbiterianos, congregacionais, pentecostais, todo mundo, a igreja evangélica passa a apoiar o movimento militar, porque entende que o movimento militar está, de fato, impedindo que o comunismo tome o poder no Brasil. Isso não é verdade, o comunismo nunca nem chegou perto do Brasil, nem passou por aqui, só em eventos bizarros, que mais com a inclinação para se tornar folclóricos, nada mais do que isso, as brigadas camponesas, a Coluna Prestes, que viraram histórias interessantes, bizarras, viraram paródias, mas nunca ameaçaram nada nem ninguém. Mas na ditadura militar, no segundo momento da ditadura militar, os evangélicos entram para apoiar a ditadura. E entram, como dizia o Robson Cavalcante, depois que os romanos vão saindo da ditadura militar,
por causa das questões humanitárias. E aí os evangélicos vão e apoiam e entregam pastores e líderes para serem mortos, e ponto. Então, aqui é o primeiro movimento evangélico para dentro da política. Os líderes vão fazer escola superior de guerra, líderes batistas, presbiterianos, congregacionais, todo mundo, gente de tudo quanto é denominação, vai estudar com os militares para pensar com a categoria dos militares. E, na verdade, isso faz com que a igreja, que já era uma igreja plantada por americanos, consolide o capitalismo como declaração de fé. Quando a igreja consolida o capitalismo como declaração de fé, e o faz da pior forma, porque não é uma consolidação oficial, é oficiosa, ela é tácita, não está escrito em lugar nenhum, mas ela é tácita. Se você esboça qualquer discordância com o capitalismo, você já cai sob juízo e você já fica sob desconfiança. Embora, teologicamente, você não tenha feito nada de errado, não tenha feito nenhuma colocação perigosa, nenhuma herética, nada, você é ortodoxo, parece rótulo de maisena, de tão ortodoxo, mas você não se confessa capitalista. Então, quando você não se confessa capitalista, você imediatamente é tido com desconfiança por causa dessa junção que a igreja fez na ditadura militar. Aí os americanos influenciam demais a nossa teologia e fazem da gente aparelhos capitalistas dentro do Estado brasileiro. Essa é a verdade. E também fomentam todas as notícias de perseguição aos cristãos, levadas a efeito na cortina de ferro, na cortina de bambu, como depois vão fazer em relação às perseguições feitas pelos Estados muçulmanos. Para quê? Para gerar em nós medo. E aí, por medo, o que já era tácito, que era o capitalismo, agora se torna obrigatório. Se você não é capitalista, se você não pensa como os capitalistas, então você é comunista, você é pecador, etc. Então, esse movimento político, eclesiástico, ele foi se implicando ao longo da história e se posicionando, cada um assumindo os seus espaços, que me parece um espaço de poder, né? Um espaço político de poder. Político não somente na expressão do termo partidário, mas aquela ideia de em que lugar eu posso me encontrar para mandar mais, para ser beneficiado. Então, a elite, né, do clero também se estabelece em busca de favorecimentos e de autoridade para intervir, né, nas suas ideologias. E os negócios são feitos, as pessoas vão abrindo mão de algumas bases de fé, algumas crenças, em função de poder. E todo aquele que, como você estava dizendo, se manifesta contrário ou é ameaça, aí a gente começa a dizer que come criancinhas, né? Como se era dito dos comunistas no passado. Hoje nós viramos comunistas. Se você não está se você não apoia o governo vigente, se você não tira o chapéu para as ideologias, você passa a ser taxado como comunista, materialista histórico e, se duvidar, come criancinha também. Semana passada eu recebi um vídeo de uma irmã de uma certa idade da minha igreja e ela estava muito preocupada, porque ela disse: Ione, o nosso país vai virar comunista, porque os comunistas estão comprando o Brasil. E ela me mandou um vídeo da China.
né, de algumas questões de imposição contra o cristianismo. Ela, e agora, o que é que eu vou fazer, que vamos fazer, porque a China comprou o Brasil. E é tão difícil você desmistificar isso para uma pessoa, sabe, de idade, que recebeu essa informação e ela realmente acredita nisso. E não é só uma pessoa de idade, não. Hoje a gente tem um grupo bem representativo de pessoas evangélicas que estão acreditando que o PT vendeu o Brasil para a China e que esse movimento vai tomar conta e nós vamos virar um Estado, um país comunista. Enfim, mas é bem dentro dessa abordagem que você está nos trazendo. Se constrói ideologia dominante e se constrói ideologias contrárias àquilo que vem na contramão do que eu defendo. E aí é fácil você condenar aqueles que estão do outro lado, porque se constrói uma ideologia contrária, né? Como o tal comer criancinhas, que foi estabelecido durante muito tempo no nosso métier, na nossa forma de entender o movimento comunista. Enfim, eu queria que você finalizasse, né, a abordagem que você estava fazendo, mas a minha última pergunta aqui registrada é: Ari, aonde é que a gente vai chegar? Na sua opinião, tem um caminho de volta? Será que a gente consegue retomar aquele evangelho de justiça? Será que a gente consegue voltar a estabelecer uma base mais sólida sobre as convicções teológicas da igreja brasileira, ou não tem mais caminho de volta? Já se perdeu? O que você tem a dizer sobre isso? Bom, essa aparente confusão, ela é intencional. Os pentecostais. E mais uma vez. Fica claro. Vamos lá, porque tá caindo. Fica claro, inclusive, quando você olha para o governo, que os pentecostais votam e votaram em massa no presidente eleito por causa da pauta moral, do discurso dele sobre a moral cristã, mas quem governa, na verdade, são os presbiterianos. Os presbiterianos é que estão no poder, os presbiterianos os calvinistas é que assumiram o poder. Eles é que se tornaram altos funcionários, agora ministros. Você não tem nenhum pentecostal lá, você só tem históricos. Só os históricos estão no poder, os pentecostais só votam. E votam contra o que eles entendiam ser um desvio moral da centro-esquerda. E na bancada evangélica aí sim você tem maioria de pentecostais, mas o objetivo nunca foi tomar o poder ou participar do poder, mas se aproveitar do poder para garantir certas benesses para as suas igrejas, para as suas denominações. Eles, aliás, estão lá a serviço dos seus líderes denominacionais. Eles não estão a serviço de causa nenhuma, eles estão a serviço dos seus líderes denominacionais. Claro que aqui e ali tem aqueles cristãos que estão lá por vocação político-partidária mesmo, exercendo seu direito de cidadania. Mas você não tem essa orquestração do lado dos pentecostais no que tange a participar do poder executivo. Quem participa do poder executivo são as denominações históricas, que não têm condições de eleger representantes no legislativo, porque não tem massa eleitoral para isso. Quem tem massa eleitoral para isso são os pentecostais.
Então, os pentecostais votam como os históricos determinam ou como seus líderes determinam, tendo em vista as benesses que os seus líderes querem, seja perdão de dívidas, seja possibilidade de concessão de TV, de rádio, seja possibilidade de ocupar espaços, mas não é necessariamente um projeto de poder, ainda que denominações como Universal e a Assembleia de Deus esteja envolvida também num partido social cristão. A Universal tem seu partido, e agora a CGDB estava articulando um partido também. Embora eles estejam fazendo tudo isso, eles não têm, com exceção da Universal, eles não têm um projeto de ocupação de espaço no executivo, necessariamente. E todo o sonho deles com o executivo era o sonho de ter um presidente cristão que vai fazer com que o Brasil pense com categorias evangélicas e vai governar a partir dos valores do evangelho, etc. E não, a irmã Damares é batista. Alguém está perguntando aqui. Então, eles vão trabalhar com essa lógica. Mas está tudo bem, afinal de contas é um direito. Quem tem mesmo um projeto político, institucional, de poder, é a Igreja Universal do Reino de Deus, como o seu líder diz com todas as letras. Os outros querem se aproveitar do poder, ou garantir que não serão perseguidos, garantir que terão acesso a concessões, etc. Não tem um projeto de país. Mas os calvinistas têm. Os calvinistas da chamada cosmovisão têm um projeto de país. Eles têm, inclusive, um modelo que é o modelo do Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda e realmente fez um grande governo lá. Eles têm. Então, por isso, a eles interessa mais o executivo do que aos pentecostais. Porque o que os pentecostais querem mesmo é o legislativo que decide. Agora, todos estão movidos pelo medo que os americanos implantaram em nós com a exacerbação das notícias sobre perseguição. Não é que a perseguição não houve. Houve, claro que houve. Claro que houve. Mas o fato de haver perseguição, do ponto de vista político, não tem nada a ver com a ideologia como um projeto de transformação econômico-político-social. Tem a ver com os que tomaram poder, com que aspecto da doutrina marxista eles trabalharam. E aí a ideia deles é de que a religião era um dano e um empecilho para tratar tudo a partir da relação de poder. E, nesse sentido, a fé não permite mesmo que tudo seja tratado como relação de poder, graças a Deus. Graças a Deus. Senão o ser humano desaparece atrás da ideologia e desaparece atrás de uma proposta político-ideológica. Não pode. Mas a questão é essa, é uma questão de ditadura, não uma questão meramente de proposição econômica. A proposta econômica não passa por aí. Ok. Aí, o pessoal, a partir do governo Sarney, então, entra na política partidária com a ditadura. A partir do governo Sarney, a política passa a ser interessante para barganhar com o poder. Então, por exemplo, o Sarney queria mais um ano de mandato, barganhou com os evangélicos em troca de concessões de rádio e de TV,
Essa é a acusação que paira aí há um sem número de trabalhos trabalhando essa perspectiva, e de trabalhos acadêmicos, né? E então aí, né, a partir dessa altura da ditadura militar, os evangélicos estão sim envolvidos em política partidária, se não explicitamente, mas implicitamente. Primeiro porque apoiaram a ditadura, depois porque foram negociar com o Sarney, e depois porque foram achar espaço, ou procurar espaço no poder para resolver os seus problemas, como você vê hoje o presidente tentando fazer a receita perdoar as dívidas das denominações. Os evangélicos não tiveram espaço no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique era um governo ateu. Ponto. Um governo ateu, Fernando Henrique era ateu, e era um governo ateu, e um governo que se elegeu com uma proposta socialista, mas governou com uma proposta neoliberal. E até que faliu o Brasil e no segundo mandato, e que a gente acabou tendo blackouts, etc, etc, etc. Então, faliu o Brasil, solapou, sabotou o Brasil, perdeu as eleições. Aí perdeu as eleições para o trabalhismo, que este, sim, está o tempo todo ligado à religião. O trabalhismo é um projeto sustentado pelo sindicalismo e pela doutrina social católico-romana, que no Brasil foi substituído pela teologia da libertação. Então, por isso, essa confusão de que o trabalhismo estava ligado ao marxismo. Não é verdade. O trabalhismo é um projeto que se sustenta no sindicalismo e na doutrina social católica, no Brasil, substituído pela teologia da libertação. E o governo popular, o governo do ex-presidente Lula, ele deixa os comunistas fora do poder. Aliás, antes de chegar ao poder, ele passou cerca de 10 anos empurrando os comunistas para fora do Partido dos Trabalhadores. E eles foram embora mesmo. Eles foram embora, construíram outros partidos, porque não tinham mais espaço no Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores se assumiu um partido trabalhista. Tá certo? E o Partido Trabalhista vem de uma origem que passa por Getúlio Vargas, que passa por Juscelino Kubitschek, e que é uma via alternativa ao comunismo e ao capitalismo. Não é a chamada terceira via, mas é um projeto alternativo, porque é um projeto de conciliação de classes. E um projeto de conciliação de classes onde a classe trabalhadora é representada pelos sindicatos e e o capital é representado pelos empresários nacionalistas, que querem também apoio do Estado para enfrentar o capitalismo internacional, para poder construir a sua base econômica num país emergente, porque senão não tem como construir a base econômica num país emergente competindo de igual para igual com o capitalismo internacional. Simples assim. Então, é uma outra proposta que não tem nada a ver com tudo isso que esse pessoal está dizendo. Mas você está num país onde 74% das pessoas são analfabetos funcionais. Alguém aqui citou o Brizola. O Brizola é um caso típico do trabalhismo.
Ele é netamente trabalhista. Ele vem de toda a lógica construída pelo Getúlio Vargas, desenvolvida com sucesso no governo Juscelino Kubitschek, e que estava sendo retomada após a renúncia do Jânio Quadros pelo João Goulart. E o João Goulart é derrotado pelos capitalistas por meio de um golpe de Estado. Tá certo? E aí, já naquele momento, os capitalistas acusam o João Goulart de ser comunista. Mentira! Ele nunca foi. Ele era trabalhista. É um projeto de conciliação de classes. Na verdade, ele foi derrubado porque ele se propôs a fazer a reforma agrária, que não é um movimento comunista. A reforma agrária é um movimento capitalista baseado nos fundamentos do capitalismo, que é a busca por uma competição minimamente possível. E para que haja competição minimamente possível, o sistema não pode começar com concentração de renda. Ele tem de começar com a distribuição dos meios de produção para construir um sistema de competitividade, para não cair nem no monopólio, nem no oligopólio. Tá certo? Agora, você vai falar isso no Brasil? Como você fala isso no Brasil? Como você fala isso no seminário? Como você fala isso? Não tem ouvidos para isso. O cara precisa ter lido alguma coisa, pelo menos. E não lê, é difícil. E eu não estou culpando os caras, porque esse é o país que nós temos. Eles vêm dessa base. Então, aí a missão integral, ela vem construindo um caminho de mudança da igreja brasileira. Porque ela está, num primeiro momento, jogando para a margem da heresia a teologia da prosperidade, demonstrando que a teologia da prosperidade é uma teologia herética, uma teologia não cristã, não baseada na graça, não protestante, né? Então, ela pode ter até elementos do que a gente chamaria de cristandade, mas ela não é uma teologia protestante. Por isso, eu nem gostava de chamar os caras de neopentecostais. Eu os chamava de neocatólicos, neorromanos. Porque eles usam a mesma estrutura, não é? Eles usam a mesma estrutura hierárquica, né? Piramidal, e eles trabalham a lógica do sacramentista dos romanos, sem esse nome e sem teologia para isso, e se abre, então, para um projeto adhesionista que não precisa levar em conta a fé protestante, nem o desenvolvimento das convicções protestantes e evangélicas, e o que lhes permite, por exemplo, o sincretismo religioso. Então, por que é que o sujeito consegue ir lá e dizer que essa é uma noite do descarrego? Porque ele não é protestante. Ele não é protestante. Ele não trabalha com as lógicas protestantes. A única coisa que ele tem de semelhante aos protestantes é que ele usa a Bíblia protestante e os seus líderes são chamados de pastores. Só. Não tem mais nada. Não tem salvação pela graça, não tem necessidade, não tem salvação pessoal, tem nada disso. Bom, a missão na Índia As próprias práticas, né, dessas grandes igrejas neopentecostais é um retorno à Igreja Católica da Idade Média. Eu trago. Eu já fiz essa abordagem com alguns alunos na sala de aula, né, no seminário teológico, na faculdade teológica. Muitas vezes a gente vai fazer um desenho do que era a Igreja Católica na Idade Média,
não diverge em nada das práticas protestantes dessas grandes movimentos neopentecostais, né? As Exatamente. indulgências, as compras do perdão, da Tudo cura, igual. das bênçãos, tudo, a própria santidade dos seus líderes, né? A idolatria em função da sua liderança, dos Isso. cânones sagrados, enfim, é a mesma coisa da Igreja Mesma coisa. Católica na Idade Média, só que tem o dito protestante. Eu acho até que se coloca como um protestantismo porque a forma de governo é mais fácil de dominação, né? Porque o Exatamente. regime da Igreja Católica é grande demais para chegar ao poder, e quando pequenos movimentos que ganham proporção, é mais fácil você se inserir nele. Enfim, É é isso. mais fácil É isso esse mesmo. domínio aí. Então, e Mas aí, quando a teologia da missão integral está conseguindo isso, ela também, a gente começa também, não intencionalmente, a despertar nos fundamentalistas a desconfiança de que nós vamos acabar ocupando o espaço deles também. Porque a gente está recuperando firmemente a doutrina da graça e firmemente a lógica missiológica com uma amplitude que a torna relevante para a sociedade, aqui e agora, e que a gente vai gradativamente ocupar esse espaço. Aí eles começam o ataque. Eles começam um ataque, e é um ataque intelectualmente desonesto e contaminado por toda sorte de preconceito, inclusive racial e misógino, não é? machista. Machista, vem carregado de todos esses males. E retomando a sua perspectiva eminentemente patriarcal, atacando toda a possibilidade de emancipação humana, principalmente feminina. Então, eles começam um ataque para nos jogar para fora, agora para nos jogar para fora da lógica teológica. Entretanto, a teologia da missão integral é uma teologia extremamente consistente, extremamente sólida, muito difícil achar Mas você esse acredita que a gente furo. vai ter um renascimento da teologia, como diria assim, saudável, de uma teologia bíblica mais coerente? Porque o que eu percebo é que nós vivemos um momento onde tomou-se uma proporção maior e, de repente, as coisas se perderam, né? Hoje nós vivemos um momento completamente perdido, é o meu olhar, completamente perdido no campo da teologia, o que se ouve de tudo e não se espreme nada, né? Porque é muito volúvel, é muita futilidade, né? Onde o próprio preconceito contra os protestantes, contra a igreja, contra a própria teologia, ela é latente, mas é legítimo. Tem momentos que você tem vergonha. Meu Deus, onde é que está, né, a sanidade desses ditos cristãos? Então, assim, vivemos um momento onde a insanidade tomou conta do negócio. Hoje se move por impulsos e interesses muito mais pessoais do que de uma nação, de um povo, de um reino, né? Falando de reino de Deus. Então, assim, a minha pergunta e a minha inquietação é: será que a gente retoma em algum momento na história? Vai existir, ou a gente realmente vai entrar na apostasia, como existe a profecia, e a gente não volta mais para um momento onde a igreja assuma um papel político mais saudável. Bom, Falando de igreja brasileira. A história é diferente da estrada. Na estrada sempre é possível retomar o caminho. Na história, não.
a história não tem volta. Não tem retomada da história. Qualquer tentativa de retomada da histórica é anacrônica e acaba sendo pior a emenda do que o soneto. Não tem saída. Na história não tem saída. A história só avança, como disse Daniel pro Nabucodonosor. A história avança. Vai de império em império, de império em império, até culminar na volta de Cristo, no juízo e estabelecimento do dia eterno. A história não volta. Então, não vejo possibilidade de voltas. Entretanto, nós temos um dado que não estava previsto por ninguém, que é, primeiro, não estava previsto, porque tudo isso está aliado, a gente não pode esquecer jamais, tudo isso está aliado à tentativa da direita retomar o poder e alijar a esquerda do processo político econômico do mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Faz parte, inclusive, dessa luta sino-americana, não é? Pela hegemonia do mundo, onde os americanos estão tentando, os estadunidenses estão tentando resistir os chineses como podem, com muita dificuldade, porque o Ocidente repassou tecnologia para a China em troca de mão de obra escrava. Então, não tem saída para isso. Eles se apropriaram das empresas e se apropriaram da tecnologia. Então, agora, voltar atrás, derrotá-los, não é uma coisa assim tão simples. Então, tudo isso está no contexto da redefinição geopolítica mundial, onde o Brasil conta um papel muito importante por causa da sua dimensão continental, por causa da sua capacidade como fornecedor de matéria-prima e por causa da sua possibilidade de acompanhamento do desenvolvimento tecnológico internacional. O Brasil é um dos 20 países que acompanha o primeiro mundo no desenvolvimento tecnológico, sendo dos 20 o primeiro, o que mais de perto acompanha. Então, é muito difícil não contar com o Brasil, ou não envolver o Brasil nessa briga, porque o Brasil é um gigante. Com certeza. Então, tudo isso está nessa arquitetura. E o uso da igreja como aparelho da ideologia é um movimento pensado dentro da direita política e do neoliberalismo econômico, que a igreja se presta a ser um aparelho ideológico baseado em duas questões. Primeiro, os calvinistas, que são capitalistas por definição, inclusive são o pai do negócio segundo Weber, e o medo, o pavor que os pentecostais têm de serem perseguidos, que os crentes têm da perseguição política, o medo do martírio. Ponto. Não quero martírio. Simples. Foram cooptados pelo conforto ocidental. Não quero martírio. Ok. Aí você tem... por isso você tem o ataque à teologia da missão integral. O ataque à teologia da missão integral não tem nenhum objetivo de salvar a teologia evangélica. A teologia da missão integral é netamente evangélica, netamente protestante, não tem nada a ver. É porque a teologia da missão integral é uma teologia que prima pela lógica da justiça.
E a lógica da justiça prima pela lógica da equanimidade. E essa lógica da equanimidade atenta contra os projetos capitalistas mais densos. Ponto. Agora, o que nós temos de novidade? Primeiro, aqui no Brasil, a direita começa a tomar medidas danosas ao país desde o governo Temer, em nome do esvaziamento do Estado Social. Daí a PEC do teto, impedindo o investimento para além da inflação, que é sempre subnotificada, etc. E aí o outro elemento, esse mais drástico ainda, para a direita, é a ascensão do governo Bolsonaro, que tem se demonstrado um desastre em todos os sentidos e que traz como modelo econômico um neoliberalismo anacrônico que ninguém mais apoia. O Banco Mundial não apoia, o FMI não apoia, a política, os europeus não apoiam, os Estados Unidos não apoiam. É retrógrado, é do tempo do capitalismo selvagem, das ditaduras militares, que, aliás, é da onde vem o Guedes, da ditadura de Pinochet, que é aquela loucura de implantar o capitalismo selvagem que a ditadura brasileira também fez na ânsia de derrotar o comunismo, com a diferença de que a ditadura brasileira era nacionalista e a ditadura chilena não. Então, o Guedes vem dessa ditadura não nacionalista, própria de um Estado que se quer vassalo das maiores nações capitalistas. Diferente da ditadura brasileira, que foi um desastre do ponto de vista político e do ponto de vista dos direitos humanos, mas que era nacionalista. E que cometeu o erro de acreditar no capitalismo em demasia e de não perceber que o que ele chamava de maior aliado era, na verdade, seu maior inimigo, como é até hoje. Mas é muito difícil conseguir fazer a elite brasileira, que é semi-analfabeta, perceber que está dormindo com o inimigo. Muito difícil, muito difícil. Como diz o Gessé de Souza, a nossa elite, além de cruel, é burra, é estúpida. Então, tem mais esse lado. Além disso, agora, o Bolsonaro é um dado agravante, porque está todo mundo se dando conta de que ele não se sustenta e de que o sistema que ele propõe é absolutamente ineficaz, não dá para governar com esse sistema, não dá para fazer nada, e isso talvez funcionasse numa ilhota qualquer. Numa ilhota qualquer, quem sabe, mas num gigante, num país de dimensões continentais, com uma economia complexa, isso é estúpido. Qualquer um, os capitalistas sabem que é estúpido. Ok. E aí o outro elemento, que é o fruto o fruto da desobediência humana a Deus, o fruto do abuso em relação ao planeta, desbastamento, radiações, devastação, poluição, etc., etc., que tudo indica causou uma revolução microscópica e agora nós temos uma pandemia. A pandemia, e talvez aí tenha um dedo de Deus, quem sabe, a pandemia revelou duas coisas, ou está revelando duas coisas. Primeiro, revelou que o sistema capitalista não dá conta de enfrentar pandemia nenhuma
e que as únicas nações que estão conseguindo enfrentar isso, mesmo sendo mesmo tendo se declarado capitalistas desde sempre, tiveram de lançar mão de políticas econômicas socialistas para salvar a sua economia e a sua nação diante da pandemia. Então, ficou claro, está claro para todo mundo que o sistema capitalista não dá conta. Além disso, a pandemia está causando prejuízos enormes aos capitalistas. Por exemplo, agora o Warren Buffett perdeu 50 bilhões de dólares de uma pancada só. E isso é uma perda considerável. Então, está claro isso. As bolsas entraram em pânico, as economias entraram em pânico e a pandemia fez isso. Além disso, a pandemia deixou claro ainda mais a inépcia do governo Bolsonaro, agora voltando exclusivamente para o Brasil, e a pandemia está denunciando a incapacidade dos evangélicos que apoiaram Bolsonaro, que apoiaram acriticamente a direita, o sistema capitalista, de realmente representarem a mensagem de Cristo. Esse é um dado com o qual ninguém contava. Ninguém contava. Ninguém contava que você ia acordar um dia e os crentes estariam pensando que o Malafaia, que o Valandro, que os grandes pastores os enganaram. Ninguém. Ninguém pensou que um dia esse povo vai acordar de manhã, olhar para aquela figura no programa de TV e dizer: mentiroso. Mentiroso, você mentiu. Você disse que o cara era ungido de Deus. E agora o cara está rindo da nossa morte. Ninguém contava. Ninguém contava que nós íamos ter de assistir pessoas sendo enterradas em vala comum. Então, pode ser, a partir daí, pode ser que com a derrocada da teologia da prosperidade, porque essa morreu mesmo. Essa morreu. Essa dificilmente se levanta. Com a derrocada dos irmãos que se diziam poderosos para curar e não curam o coronavírus. Os Valdemiros da vida, os R.R. Soares da vida, os Edir Macedo da vida, os apóstolos não sei das quantas da vida, os Agenores da vida, todo esse povo que jurava que curava tudo em nome de Jesus. Acenda a luz. Eu vou fazer o mesmo. Está escuro aqui. E jurava que curava tudo em nome de Jesus e que agora não cura o coronavírus. E esse tanto de pastor morrendo de Covid-19, esse tanto de ovelhas morrendo de Covid-19, que deram dízimo, que foram às campanhas, que subiram os montes, que compraram os óleos ungidos e morreram. Então, isso é o ocaso, é o crepúsculo dos deuses. Então, nós estamos vivendo o crepúsculo dos deuses, apelando para Wagner aqui nessa fala escandinava. Nós estamos assistindo o crepúsculo dos deuses. E são os deuses da direita. São os deuses da teologia da prosperidade. São os deuses da teologia da saúde plena. São os deuses da batalha espiritual. É o crepúsculo deles. Quem está ficando? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Que sempre disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só ele ficou.
E só ele vai Só ficar. ele. E aí, a teologia da missão integral tem uma grande chance de ocupar o espaço, finalmente. Por quê? Porque junto com a teologia da prosperidade, junto com a teologia da cura divina, junto com a teologia da batalha espiritual, está indo para o fosso a teologia fundamentalista. Por quê? Porque os fundamentalistas preferiram ser capitalistas do que cristãos. E aí apoiaram acriticamente tudo que tem a ver com esse governo espúrio e com essa proposição espúria e com essa lógica consumista e exploratória que gerou um sistema que não conseguiu vencer a pandemia. Eu acho que você esse é está um dado sendo... novo. eu acho que você está sendo otimista. Eu não sou tão otimista assim. Mas estou torcendo para que você tenha mais razão. Eu estou fazendo uma análise de possibilidades. Não estou dizendo será assim. Mas estou dizendo a possibilidade aparece no horizonte. Agora, entre possibilidade e probabilidade tem uma grande diferença. Até porque você vai contar com a teimosia humana, você vai contar com a cegueira, você vai contar com o negacionismo. O brasileiro ele esquece a história muito rapidamente, exatamente, se reinventa e se reencontra. Você vai contar com a incapacidade de análise, você conta com tudo isso. Mas, do ponto das possibilidades, não das probabilidades, nós temos um novo contexto que não estava previsto. Lembre-se que até aparecer a pandemia, isso tudo parecia favas contadas. Todos nós. Mas o mundo mudou, tudo saiu do lugar. Nós que estávamos contando que estávamos na resistência de um jeito ou de outro, já estávamos contando com o inferno de Dante. Nós vamos ser jogados para fora, eles vão fazer da gente gato e sapato, nós não vamos conseguir escapar disso. Mas aí o mundo mudou. A pandemia deu uma reviravolta no mundo. Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas se ajeitam aí. Ari, eu quero profundamente te agradecer por este momento tão rico, né, que abre janelas, reflexões, conhecimento da história, presente e futuro, né? A sua competência intelectual e a sua visão de mundo realmente ela nos sacia, né? Nos traz um alimento a mais e é bom poder ter pessoas como você que nos acrescenta a cada momento. Eu quero realmente de coração te agradecer. Para mim, pessoalmente, me fez trazer um novo olhar para este momento presente, que as minhas percepções não é tão otimista assim, mas isso vai me ajudar a ser mais otimista no ponto de vista da fé. Eu vejo um cenário não muito favorável enquanto teóloga, né? Minha leitura não é tão positiva assim desse momento da igreja evangélica. A minha também não é positiva, não. Não é positiva, mas não. eu vou acreditar fazendo um exercício de fé. Eu vou entrar nessa atividade de fé com você para tentar realmente acreditar que vamos encontrar novos caminhos de sanidade, né, de equilíbrio, onde a gente possa manifestar a nossa fé no individual, mas no coletivo, sem sobrepor ninguém, mas no respeito mútuo, no âmbito da justiça, né, no âmbito de um reino comum, que não é propriamente dito capitalista, também não é comunista, não é petista, nem sem partido como o atual presidente se denomina, mas é um reino de Cristo, né? Aleluia. Nós entendemos assim. E que nesse reino os valores são mais
voltado ao sujeito humano, a vida em primeiro lugar, afinal foi pela vida que ele morreu e é para a vida que o cristianismo deve se sustentar, né? Essa vida coletiva, essa vida de reino. Tão ideológico, mas que move ainda a nossa fé, a nossa crença, os nossos valores. Ari, eu de coração te agradeço pela parceria, foi muito bom. Privilégio é meu. Queria deixar mais uma vez registrado para aqueles o convite de entrar no nosso canal no YouTube, professor Ione Ramos, psicopedagoga e coaching, que você acompanhe os nossos trabalhos. Eu tenho feito, em média, 1 a 2 lives por semana, sempre voltada para o campo da terapia, do acompanhamento psicopedagógico, da área do emocional. Eu abri um espaço, esse final de semana fiz 2 teológicas, né? Essa com você é de ontem, mas não tem sido o meu carro-chefe ultimamente. A gente tem trabalhado mais com desenvolvimento humano. Você que quer me seguir nas redes sociais, no Instagram, prof.ione, ou da empresa Cognitus_DH_SSA, ou seja, Cognitus Desenvolvimento Humano em Salvador. Essa é a empresa de desenvolvimento humano a qual eu e Josias Brasil, meu sócio, trabalhamos aqui em Salvador. Se você quiser nos acompanhar e fazer parte, né, dessa caminhada, no Facebook estou como Ione Ramos. Apesar do sobrenome, nós não somos parentes, né, Ari? Mas a Ione Ramos está lá no Facebook e eu agradeço a participação de todos aqui com a gente. O Ari quer deixar alguma rede social, quer deixar alguma... mexer aí com o pessoal? Bom, obrigado, um privilégio. Você me encontra no Facebook, Ariovaldo Ramos, e me encontra no YouTube, também Ariovaldo e Missão na Íntegra, e na Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que também tem uma página no YouTube. Foi um privilégio. Deus abençoe.